Boa noite a todos. Hoje damos início a mais uma sessão científica do NACE-SED, a sessão de número 28. As sessões científicas do NACE são uma iniciativa do Grupo de Pesquisa NACE, vinculado ao Departamento de Ciências da Vida da UNEB, Campus 1, e tem o apoio da ABRACED. Hoje teremos a apresentação da acadêmica Marina Max de Sá Campos, do 5º semestre de Medicina, que vai falar sobre a função neuropsicológica e a relação entre a cognição subjetiva, a cognição objetiva e os sintomas em síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Marina, quando você quiser iniciar. Boa noite, sou Marina e eu vou apresentar a sessão 28. Vou fechar aqui. Bom, como a Pro Andrea falou, né? Vou apresentar sobre meu artigo, a função neuropsicológica e a relação entre a cognição subjetiva, cognição objetiva e sintomas em síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Esse foi o meu artigo, né, que eu utilizei para fazer essa sessão. Ele foi recebido em 16 de fevereiro de 2025, revisado em 10 de maio de 2025 e aceito em 13 de maio de 2025. Está disponível na revista Cérebro e Comportamento. Aqui está o DOI, para quem quiser acessar. E o objetivo desse artigo foi comparar o desempenho neuropsicológico de indivíduos com CDH com controles saudáveis e analisar como a percepção subjetiva da cognição ela se relaciona com medidas objetivas e outros sintomas clínicos. Bom, começando no texto, no artigo, ele introduz, né, com o conceito de CDH, que a CDH ela é uma doença hereditária de tecido conjuntivo caracterizado por hipermobilidade articular, dor crônica, hiperextensibilidade da pele e a fragilidade tecidual. O tipo hipermóvel é o tipo mais comum nas síndromes de Ehlers-Danlos e a sua prevalência exata ela é incerta devido à dificuldade de diagnóstico, né? Que a gente sabe que ainda é uma doença subdiagnosticada e também por causa da sua sobreposição de sintomas com outras condições. Apesar de ela ser tradicionalmente vista como uma doença musculoesquelética, há crescentes evidências de manifestações neurológicas, cognitivas e psicológicas associadas. Então, pacientes com CDH, eles frequentemente apresentam transtorno do humor, ansiedade, depressão, distúrbio do sono, fadiga e queixas cognitivas, como lapsos de memória e dificuldades de concentração. Na introdução, ele traz, né, que há evidências que os distúrbios de hipermobilidade eles também podem coincidir com diferenças neurológicas, dor crônica e uma constelação de sintomas. Há diferenças estruturais cerebrais que já foram observadas em indivíduos com hipermobilidade, como o aumento do volume da amígdala, alterações em regiões corticais específicas, associações com neuropatia, epilepsia e dificuldades no desenvolvimento motor. Então, com base nesses achados, desses estudos, isso sugere, né, que a CDH ela pode envolver componentes neurológicos sutis e que influenciam tanto o corpo quanto a mente. Aprofundando um pouco, na introdução traz que o funcionamento cognitivo na CDH ela recebeu pouca atenção nas pesquisas e em estudos, que possivelmente porque a síndrome ela não é considerada uma condição com efeitos neurológicos diretos. Só que, no entanto, né, esses estudos eles identificaram fragilidades cognitivas em resolução de problemas visoespaciais, atenção, memória e consciência de desempenho, especialmente em pacientes com uma fadiga intensa, ainda que não tenha relação direta com a dor ou sintomas depressivos. Devido a essa fragilidade encontrada nos estudos, essa fragilidade cognitiva, é importante a gente entender como que vamos poder avaliar essa cognição. Então, ela pode ser avaliada de duas formas. De uma forma objetiva, por meio de testes neuropsicológicos padronizados, e de uma forma subjetiva, pela percepção pessoal do indivíduo sobre o seu próprio desempenho cognitivo.
Outros estudos, eles descobriram que a cognição subjetiva, ela vai estar mais associada ao estado de humor do que ao desempenho cognitivo objetivo. Isso vai destacar a necessidade tanto da avaliação neuropsicológica objetiva quanto da classificação cognitiva subjetiva. O funcionamento cognitivo, tanto objetivo quanto subjetivo, ele vai estar associado a sintomas frequentes na CDH, incluindo sintomas psiquiátricos, fadiga e dor. Em uma meta-análise, constataram que a cognição, especialmente a redução da função executiva, da atenção, da velocidade de processamento e da memória, ela está associada à dor. E, especificamente, em pessoas com CDH, a pesquisa limitada existente, ela vai indicar que a relação entre dor crônica e funcionamento cognitivo e emocional, ela parece ser muito complexa e multifacetada. Então, o artigo ele traz que compreender essas relações pode permitir estratégias terapêuticas mais direcionadas, incluindo treinamento cognitivo e intervenções psicossociais. E o estudo ele busca caracterizar de forma detalhada a cognição na CDH, promovendo uma melhor qualidade de vida e uma funcionalidade diária. Esse estudo ele tem como objetivo comparar o desempenho neuropsicológico de indivíduos com CDH e controles saudáveis, investigar as associações entre cognição subjetiva e objetiva, e entre cognição e sintomas, como dor, fadiga, ansiedade e depressão. Também vai ter como objetivo compreender o impacto desses fatores na funcionalidade e participação social. Na metodologia, o estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Tecnologia de Nova York em dezembro de 2019 e ele foi conduzido de forma observacional e transversal. A pesquisa comparou indivíduos com diagnósticos confirmados da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel conforme os critérios internacionais de 2017, com um grupo de controle pareado por idade, sexo e escolaridade. O tipo de estudo foi um estudo comparativo, transversal e observacional. O local foi em um centro de síndrome de Ehlers-Danlos do Instituto de Tecnologia de Nova York, da Faculdade de Medicina Osteopática, nos Estados Unidos, em 2021 a 2023. Esses participantes foram 12 indivíduos com CDH e 12 controles pareados por idade, sexo e escolaridade. Desses indivíduos, 12 indivíduos do CDH, 11 eram mulheres, e dos indivíduos controle, 12 desses indivíduos controle, 11 também eram mulheres. E para os critérios de inclusão e exclusão, o de inclusão foi que ter a CDH confirmada, né, pelos critérios de 2017, e para a exclusão, associação de outras doenças que vão afetar a cognição, que vão impactar na resposta, no resultado do estudo. Os instrumentos utilizados foi uma bateria neuropsicológica abrangente, que vai avaliar a memória, a atenção, a função executiva, a linguagem e habilidades visoespaciais. E também foi utilizado um questionário sobre humor, dor, fadiga, cognição subjetiva e participação social. O procedimento ele foi realizado via Zoom, e ele tinha o objetivo de ter no melhor horário cognitivo do paciente. Então, foi realizado remotamente e sempre avaliando qual era o melhor horário do paciente, se o paciente estava bem, para não ter nenhuma intervenção no resultado. E a análise estatística, ela foi feita no uso do ANOVA e a correlação do Spearman com o controle para variáveis demográficas, como raça, idade e escolaridade. Bom, nos resultados, primeiramente nós vamos avaliar o desempenho neuropsicológico, né, que vai avaliar a cognição objetiva. Então, os pacientes eles foram submetidos a uma bateria ampla de testes neuropsicológicos, avaliando a atenção, a memória verbal e visual, a linguagem, a função executiva e habilidades visoespaciais. Nessas medidas objetivas da capacidade cognitiva analisada, incluíam domínios de atenção, funcionamento executivo, linguagem e funcionamento visoespacial.
E, dentre essas medidas, houve uma diferença entre o grupo de CDH e o grupo controle, porém não foi uma diferença tão significativa. Aqui está a tabela, né, de comparação de pontuações de medição do resultado para CDH e controles, nessa questão da atenção e função executiva e da função de linguagem, que, como eu já falei anteriormente, houve sim uma diferença do grupo controle com o grupo do CDH, porém não foi tão significativa. Mas teve um domínio cognitivo, que foi o domínio da memória, que ela houve uma diferença significativa, que foi nos testes de recordação livre de memória tardia, para uma lista de palavras. Então, participantes com CDH, eles recordaram menos palavras após um atraso. Aqui está a tabela também mostrando essa variável dessa função de memória, né? E mostrando que o grupo de CDH ele apresentou uma menor recordação livre de memória tardia, que foi comparada com o grupo controle. Além disso, não houve diferenças significativas entre o grupo de CDH e o grupo controle em praticamente nenhuma das medidas cognitivas. E, como eu já falei, a única diferença estatisticamente significativa encontrada foi na recordação tardia da memória verbal, em que o grupo do CDH ele apresentou um desempenho ligeiramente inferior. Então, até esse momento, não se observou um padrão de déficit cognitivo generalizado ou persistente nos pacientes com CDH. Agora, avaliando a cognição subjetiva, os participantes eles também responderam a questionários sobre como avaliam a sua própria cognição em questão de atenção, memória, planejamento e concentração. Aqui está a tabelinha mostrando essas medidas, né, que vão ser avaliadas. E nessas medidas de sintomas autorrelatados, o grupo CDH ela endossou significativamente mais sintomas depressivos, fadiga, dor e dificuldade cognitiva subjetiva e dificuldade em participar de papéis e atividades sociais. Embora o desempenho cognitivo objetivo que a gente viu anteriormente tenha sido normal, esses pacientes eles perceberam mais dificuldades cognitivas e essa percepção ela vai refletir o impacto emocional e físico da doença e não um déficit cognitivo mensurável. A correlação entre a cognição e os sintomas, né? Então, o texto ele trouxe alguns resultados dessa correlação, que foi a dor e a fadiga, ela apresentaram forte associação com a pior percepção cognitiva e maior dificuldade funcional. A ansiedade e depressão também se correlacionaram com pior cognição subjetiva. Essas variáveis, elas não afetaram significativamente o desempenho em testes objetivos, mas elas influenciaram a forma como o indivíduo ele percebe o seu próprio funcionamento mental. Além disso, também foi uma das correlações foi a cognição subjetiva, que ela funciona como um reflexo do bem-estar global do paciente e vai incluir esses aspectos físicos, emocionais e sociais. Bom, no texto, ele também fez uma correlação do Spearman, que foi feita uma amostra maior de 18 indivíduos com CDH, que vai mostrar essa correlação de postos de Spearman bivariadas, ou seja, ele vai verificar se quando uma variável aumenta, a outra também tende a aumentar, que vai ser uma correlação positiva, ou se uma cresce enquanto a outra diminui, que vai ser uma correlação negativa. No começo, eu falei, né, que o artigo ele mencionou 12 pares recrutados, mas apenas 9 completaram todas as etapas do protocolo neuropsicológico e que foi essas pessoas que compôs a amostra final analisada. Então, essa correlação de Spearman, ela foi feita com esses 12 indivíduos que eu falei. Bom, então, essa correlação ela vai ser entre a cognição subjetiva,
medidas objetivas de cognição e sintomas clínicos e psicológicos. O objetivo dessa análise foi entender quais fatores se relacionam entre si da amostra, especialmente se as queixas cognitivas subjetivas elas têm base em déficits objetivos ou se vão refletir outros sintomas físicos e emocionais. Algumas das principais correlações encontradas, uma delas foi a cognição subjetiva e cognição objetiva, que houve essa correlação moderada e positiva entre a cognição subjetiva e algumas medidas de função executiva, como o planejamento, memória de trabalho e a construção visoespacial, que vai estar indicando que os participantes que perceberam esse melhor desempenho cognitivo também tendem a ir melhor em testes objetivos dessas áreas, embora a correlação não seja muito forte. Outra correlação encontrada foi a correlação cognitiva subjetiva e sintomas emocionais, que mostrou que a cognição subjetiva correlacionou-se fortemente com a ansiedade e a depressão, que isso vai significar que quanto maiores os níveis de ansiedade e depressão, pior é a percepção que o indivíduo tem de sua cognição. Também teve essa outra, que foi a cognição subjetiva e sintomas físicos, e houve uma correlação significativa entre a cognição subjetiva e a fadiga. Então, quanto maior a fadiga, pior a percepção cognitiva, que também houve relação com a dor e com a dificuldade da participação social. Pacientes que sentiam mais dor e tinham mais limitações funcionais avaliaram sua cognição de forma mais negativa. A ausência de correlações fortes com testes globais, então, essa correlação encontrou-se que nenhum dos testes neuropsicológicos isolados apresentou correlação significativa e alta com a cognição subjetiva, o que confirma que as queixas cognitivas elas não refletem um déficit cognitivo generalizado. E que isso também vai reforçar a ideia de que a percepção cognitiva negativa é multifatorial, resultando da interação entre fadiga, dor e sofrimento emocional. Algumas conclusões das correlações encontradas, né? Então, as dificuldades cognitivas percebidas por pessoas com CDAH não refletem déficits cognitivos reais, mas eles estão fortemente associados ao impacto de sintomas físicos e emocionais. Ou seja, a cognição objetiva ela está preservada nesses indivíduos com CDAH. A cognição subjetiva ela é afetada pelo seu estado clínico e emocional. E o cuidado com pacientes com CDAH, ele deve incluir uma abordagem multidisciplinar, considerando aspectos neuropsicológicos, físicos e psicossociais. No artigo, na questão da discussão, né, vai trazer basicamente o que a gente já abordou aqui durante essa sessão, mas ele falou na discussão que esses estudos, eles demonstraram que pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, apesar de apresentarem queixas cognitivas subjetivas significativas, eles não exibem déficits cognitivos objetivos importantes quando avaliadas por testes neuropsicológicos padronizados. Então, esses achados, eles sugerem que as dificuldades cognitivas percebidas, eles são flutuantes e multifatoriais. Vão estar mais relacionadas a fatores emocionais e físicos, como a fadiga, dor crônica, ansiedade e depressão, do que as alterações estruturais ou danos neurológicos estáveis. A cognição preservada, mas a percepção foi alterada. Então, os dados, né, os resultados, eles indicam que a cognição objetiva geral ela está preservada dos indivíduos com CDAH, com exceção de uma pequena diferença na recordação tardia da memória verbal, que foi o que a gente falou anteriormente. No entanto, esses pacientes eles relataram mais dificuldades cognitivas subjetivas na atenção, memória e planejamento, o que vai mostrar um descompasso entre o desempenho real e a percepção individual. A influência dos sintomas emocionais traz que as queixas cognitivas correlacionaram-se com sintomas de ansiedade e depressão, o que vai reforçar que o humor negativo afeta a percepção cognitiva.
Então, pessoas com humor deprimido, eles tendem a submeter suas próprias capacidades mentais, o que vai amplificar a sensação de limitação cognitiva, mesmo diante do desempenho normal em testes. A relação com dor, fadiga e desautonomia nesses indivíduos, né? Então, os autores, eles destacam que a fadiga e a dor crônica, sintomas comuns da CDH, vão ter esse papel central na percepção. Esses fatores, eles vão afetar a atenção, a velocidade de processamento e a motivação, tornando o desempenho cognitivo variável ao longo do dia. Além disso, a desautonomia, que são essas alterações no sistema nervoso autônomo, e os distúrbios do sono, eles vão interferir, né, para essas flutuações cognitivas e a sensação de mente cansada. A participação social e o impacto funcional trouxe, né, esses resultados que mostraram que essa pior cognição subjetiva está relacionada à maior dificuldade de participação social e funcional. Isso vai sugerir que essa percepção de pior desempenho cognitivo, ela vai interferir na autoconfiança e na capacidade de se engajar em atividades cotidianas, contribuindo para o isolamento e a pior qualidade de vida. Na discussão, os autores também trazem algumas limitações do artigo, que foi a amostra pequena, com o número de 18, o que vai reduzir o poder estatístico, né? E a aplicação remota dos testes via Zoom, que diz que pode ter influenciado a atenção ou a qualidade da aplicação, porém há controvérsias sobre essa limitação, né, da aplicação via Zoom, porque a aplicação remota via Zoom, ela vai dar ao paciente, né, essa melhor horário do dia, melhor, vai estar dentro de casa, no seu conforto. Então, isso também vai interferir no resultado da nossa pesquisa. Além disso, também, algumas limitações foram o predomínio de mulheres, o que vai limitar a generalização para o sexo masculino, e a ausência de medidas fisiológicas diretas, como o sono, a fadiga objetiva ou a desautonomia medida por testes. Porém, mesmo com essas limitações, os achados eles são coerentes com a literatura e eles vão servir como base inicial para futuras pesquisas. Então, foi isso. Aqui são as minhas referências bibliográficas. Alguém tem uma pergunta para a Marina? Oi, Marina. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Deixa eu te falar, você viu esse trabalho, no final ele traz aí as questões das limitações. Você concorda com o que ele diz ao final, que esse trabalho corrobora os achados e que dá novas perspectivas, ou você tem outra visão sobre isso? Eu concordo. Eu acho que, por mais que tenha essas limitações, né, em questão de quantidade de pessoas avaliadas, né, ela traz o que a gente realmente vê na vida real dessas pessoas, que a gente vê que realmente acontece isso e que esse artigo ele confirma, né, isso, e que vai ser uma base para essas pesquisas futuras, como o texto abordou. Mas você não acha que o principal achado dele, que é ter mais ansiedade e depressão, não é uma coisa mais corriqueira e... Não sei, você não achou fraco esse estudo? Então, por exemplo, assim, se ele se... Vou reforçar minha pergunta. Se ele pretende falar da parte neuro, você não acha que a avaliação neurológica, você que já passou por neuro, ela está muito superficial? Fora as questões de ser feita por Zoom, não se aplicar nenhum dos testes, né? Tem vários testes para confirmação de desautonomia. Você acha que ele é robusto o suficiente para afirmar o que afirma no final? Então, realmente ele tem essas limitações, né, de que não é tão específico, porém, o que ele quis trazer é que foi identificado, né, esses estudos que dizem que há essa associação da hipermobilidade com esses déficits cognitivos, e o ponto-chave desse artigo, que
foi o que fez eu escolher ele para apresentar, foi que ele mostrou, né, que não tem tanta diferença das pessoas com CDH com o controle, né? Não vai ter essa diferença realmente na cognição por fatores reais, né? Orgânicos, não é tão relevante, mas essa diminuição da cognição objetiva e subjetiva vai estar relacionada com questões emocionais, com questão da dor, a fragilidade dessas pessoas que vão corroborar com esse autorrelato delas de acharem que estão mais com a sua cognição diminuída, né? Então, eu acho que o que ele quis trazer foi isso, mostrar que apesar de não ter essa diferença grande, né, de questões realmente de função neuropsicológica, né, nessas pessoas com CDH, mas ele mostrou, né, que não é algo tão orgânico, algo que vai estar realmente, tipo assim, algo real, essa pessoa realmente tem um déficit, mas é mais questão emocional que as pessoas com CDH sofrem, né, por questão de subdiagnóstico, questões das pessoas desacreditarem, né, no que elas falam, e que a dor também que elas têm, todas essas complicações que a senhora sabe como é que isso vai refletir no seu autorrelato da cognição sua, como o artigo mostrou. Só para complementar, você não crê que com esse tipo de artigo, e pelo que você acabou de dizer, isso só não reforça um problema que é existente em toda a comunidade sediana, que é o desacreditar de sintomas, porque se atribui tudo a questões psiquiátricas. É uma das coisas mais comuns, dizer que a pessoa, na verdade, está com transtorno de ansiedade ou que ela está com transtorno depressivo e que, na verdade, aquelas dores que ela sente, elas são psicossomáticas e que não tem uma raiz. Porque, de novo, eu não vejo aí quais exames neurológicos, por exemplo, quantas ressonâncias de cérebro foram feitas, quantos exames para eletroneuromiografia, para ver condução nervosa e outras coisas que hoje não são muito mensuráveis, por exemplo, parâmetros de dor, mas, por exemplo, proteína C reativa, que são relacionadas a processos de dor intensa, inflamação, e não há nada disso. Então, para dizer que de forma objetiva ele não consegue verificar diferenças neurológicas entre paciente de controle e paciente com CDH, eu acho um pouco demais. E acho que isso reforça o preconceito com relações com pessoas com doenças crônicas de um modo geral, especificamente por conta disso, porque fica parecendo sempre que é uma doença psiquiátrica, na verdade. Não é isso tudo. Você está aumentando sintomas, você está sentindo mais dor porque você está nervosa, precisa ficar calma, e por aí vai, entendeu? Então, para esse estudo vir e fazer afirmações desse tipo, ainda que ele coloque essas limitações, eu vejo muito mais limitações nesse estudo e vejo muito mais implicações negativas para quem tem síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel do que positivas no quesito de agregar informação. A informação que ele está agregando é essa. Pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos têm mais ansiedade e depressão. E isso afeta o cognitivo delas pela questão subjetiva. Entende? E aí o cara vai para lá com dor neuropática, como eu, por exemplo, eu estou agora, cheia de dores pelo corpo, e diz, não, mas é porque você está muito ansiosa. Fica para cá, toma aqui esse antidepressivo, vai para casa que vai melhorar. Não é assim. A gente sabe das implicações, inclusive neurológicas, porque a dor neuropática é uma realidade dentro da síndrome de Ehlers-Danlos. Enfim, para se pensar. Agora tem pessoas aí para perguntar. A Catarina, acho que tinha levantado a mão antes. Obrigada, Marina. Nada. Catarina? Gente, alguém tem alguma questão para a Marina?
Catarina escreveu aqui, ó, no bate-papo. Show, tema muito bom, apresentação muito fluida. Aí ela fez uma pergunta, porque ela disse que está com problema no áudio. A cognição pode ser considerada um dos critérios diagnósticos tanto para SED quanto para o transtorno do espectro de hipermobilidade? Bom, então, Não. que o artigo mostra é mais a questão da hipermobilidade, né? Ele não trouxe do transtorno do espectro de hipermobilidade, ele abordou mais realmente a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Então, eu não posso... Na verdade, ele não pode dizer que a cognição pode ser usada. Tanto que a cognição objetiva para ele está tudo ok. O que ele fala é que a percepção, a subjetiva, ela pode ser influenciada por conta da própria dor do paciente. Então, ele não está dizendo em nenhum momento que isso pode ser usado como diagnóstico. Concordo com a Astrid, ele podia ter feito outras coisas, mas ele fez tudo no online, né? Quando a gente faz tudo no online, às vezes, apesar dele dizer que a pessoa estava no conforto do lar, que foi a hora melhor, tem vários exames que ele não fez, então ele não pode afirmar para além disso, né? O que ele pode dizer ali é que ele viu que há uma percepção sobre si mesmo, sobre aprendizado, sobre, acho que a capacidade que a pessoa tem, né, dos objetivos é um pouco diferente em pacientes com SEDH. No entanto, para ele afirmar isso com certeza, ele tem que expandir muito a pesquisa dele, inclusive o número de pessoas, que foi muito pouco. André, acho que você não está vendo. Ana Carolina levantou. Eu não estou vendo, gente. Primeiro não brilha para mim. E depois a Esther. Então pronto, Ana Carol. Oi, boa noite. Estão me escutando? Acho que sim. Tô. Eu não sei se eu entendi errado. Vou até ver se eu não me perdi, porque com o comentário de própria Astrid eu fiquei um pouco confusa. Eu tinha entendido que estava sendo falado sobre questões de memória, aprendizado, essa parte cognitiva. Eu não sei se eu me perdi, posso ter me confundido, mas em relação a essa questão da dor, eu não notei assim que eles tivessem avaliado essa questão de como é que eu posso dizer? Em relação aos nervos, né? Não fez uma eletromiografia, por exemplo, enfim. Não, mas ele faz esse comentário, Carol. Nos resultados na discussão dele, ele faz que isso corrobora com o que foi visto em outros locais, porque a dor poderia também influenciar nessa capacidade da memorização e de tudo mais. Sim, entendi. Tá, ele faz ele dá uma pincelada, mas ele não faz nada além dos testes para provar isso. Uhum. Que enquanto eu estava assim escutando, né, a apresentação, eu estava pensando que apesar de que, como já foi discutido, tiveram diversos furos e para além, né, do que o próprio artigo fala como suas dificuldades, acho que a gente conseguiu já perceber que teve muito mais, e usando assim esse senso crítico, a gente pode pensar que não dá para levar 100%, 1000% em consideração essas afirmações por conta dessas falhas, principalmente na questão do número, né, de pessoas, que é bem pequeno. E o que eu tinha entendido, o que eu estava entendendo durante a apresentação, é que a gente pode tentar... Eu estava vendo sobre esse viés, tá? Como eu estava interpretando. Que a gente pode tentar ter uma visão mais ampla desses pacientes para além do subjetivo deles, talvez, para a gente conseguir entender que muitas vezes essas pessoas estão passando por uma... Não estou dizendo que essa dor é por conta de ansiedade. Não é isso. Mas que essa dor ela pode causar uma ansiedade que pode ser incapacitante para esse indivíduo. Essa dor, essas limitações, elas podem causar uma dificuldade de socialização para esse indivíduo que pode vir a colocar ele num estado meio depressivo, digamos assim. Eu estava, talvez, numa forma de tentar ver o lado positivo do estudo e ver o que eu poderia tirar dele, seria de que eu posso tentar compreender esse indivíduo, não de que ele está inventando uma dor por conta de uma ansiedade ou uma depressão. Mas, na verdade, seria o contrário. A quantidade exacerbada de dor
pode estar levando ele a um quadro psicológico vulnerável. Tanto que a gente viu sobre as questões de gaslighting, que seria o que mais que Prostria falou, dessa coisa de dizer, não, você está inventando, não tem nada a ver, isso é ansiedade e tal. E essa pessoa vulnerável, ela pode, inclusive, acreditar, vai pensar, eu realmente não devo estar louca, não estou exagerando. Se o médico está dizendo que eu estou exagerando, eu estou exagerando. Então, assim, enquanto Marina falava, eu estava tentando absorver as informações num viés, talvez, da gente tentar, como profissionais da saúde, compreender amplamente esse paciente, de saber que essas dores vão causar problemas para além e que também devem ser cuidados, porque a gente tem que tratar os sintomas, a gente tem que tratar a doença, mas a gente tem que tratar o indivíduo. A gente entrou agora em clínica médica, né? No ciclo clínico, na verdade, e muitas vezes é falado isso para a gente não trata a doença, a gente trata o paciente. Então, eu estava com essa visão, assim, foi o que eu consegui absorver desse artigo. É mais esse comentário mesmo. Exatamente isso que Carol falou, foi exatamente isso também a minha visão sobre esse artigo, né? Tentei tirar assim, o máximo da questão positiva dele, né? De querer. Realmente, o que Carol falou foi o que eu tirei para mim. Mas, né? Só antes da Esther prosseguir, já que eu fui citada, assim, fico felicíssima em saber que continua tendo na UNEB o mesmo tipo de orientação de humanização da saúde. Eu sei que isso não é só para medicina, isso ocorre para todos os cursos do DCV, porém, vocês têm que lembrar que isso não é uma realidade de todas as formações médicas, nem no Brasil, que seja fora do mundo, ou fora do país, né? E principalmente aonde esse estudo foi realizado, que foi em Nova York, nos Estados Unidos, já era assim antes, agora está pior ainda. Há muito essa questão de desacreditar o paciente e atribuir isso tudo a nervoso dele. Andréa, posso pedir só para você fechar seu áudio quando você não estiver falando? Está dando chiado aqui. Aí, pronto, obrigada. E aí vocês têm que lembrar isso. Isso é um artigo em inglês, produzido em Nova York, que está sendo lido aqui em Salvador, Bahia. Vocês estão numa universidade pública que tem como um dos objetivos maiores formar os profissionais de saúde para atuarem no SUS. E que é a visão geral do SUS, esta humanização do cuidado. E sim, exatamente isso que a Carol acabou de dizer, aprendeu bonitinho. Então vai passar em clínica médica. A gente tem que olhar o paciente, não a doença, né? Então a gente tem que pensar no bem-estar dele e tal. Mas, para quem está, e aí vai e volta a falar com o paciente, na condição de paciente, vocês já foram e serão algum dia paciente, né? A gente sabe que, a depender do médico, e aí, infelizmente, eu digo, na maioria dos casos, principalmente no que se refere à dor, que é uma coisa muito pouco compreendida pela comunidade de saúde em geral e pela comunidade científica, sim, o que mais ocorre é isso. Se o indivíduo percebe algum grau de ansiedade ou de possível depressão, que ele não é psiquiatra, mas ele acha que tem porque a pessoa está muito apagada, está muito desanimada, ou que está falando muito rápido, que está muito... Aí ele diz, tá vendo? Sua dor é causada por causa disso. Isso é o mais comum de acontecer. O que a Ana Carolina falou faz completamente sentido. É óbvio que uma pessoa que convive com uma condição crônica de saúde, seja ela qual for, incluindo essas que cursam com dor, obviamente isso abala o psicológico de qualquer um. Uma pessoa ficar com dor diariamente, de menor ou menor, ainda que seja uma dor leve, isso vai prejudicando todo o funcionamento desse indivíduo no que diz respeito à sua cognição, à sua ação, ao seu dia a dia, as tarefas que ele faz. Ela começa a ter uma série de impedimentos, e isso começa a afetar a sua produtividade, a pessoa vai ficando chateada, vai ficando aflita, etc. E a depender da predisposição, ela poderá cambar mais para uma coisa ou para outra, mais para uma ansiedade ou uma depressão. Essa é a realidade. No entanto, como eu acabei de dizer, existe inclusive uma revista, chama Revista da Medicina Psicossomática, que aborda essas questões. Eu não tenho mais lido, mas o viés era sempre esse, né?
Na verdade, a pessoa não tem uma doença real. Ela está muito estressada, ela está com ansiedade, ela está com depressão, e isso está gerando uma inflamação recorrente. Agora o povo adora falar inflamação. Mas ela não tem nenhuma causa disso daí. E aí não se investiga mais em nada. Então, condições como a CDH, que são pouco conhecidas pela comunidade geral, quando chega a pessoa a buscar diagnóstico, geralmente ela já está com dor crônica instalada, ela vai perder, e por isso vocês têm visto, de 10 a 20 anos para uma pessoa ter a diagnóstica. Por que ela está nesses 10 a 20 anos? Está rodando de médico em médico e as pessoas dizendo, não, toma aqui esse ansiolítico, toma aqui esse antidepressivo, faça uma terapia, entra para yoga e por aí vai fazer meditação, não sei o que lá, porque ninguém consegue compreender, ninguém faz essa avaliação global do paciente, né? Fica focando só naquela queixa específica, está com dor no joelho, aí depois está com dor no tornozelo, já manda para outro ortopedista, porque não é o mesmo. Então, ninguém fecha o diagnóstico e essa pessoa fica batendo lá e cá sem conseguir fechar nada. Para vocês terem uma ideia, hoje, João, presidente da Abraced, disse que enquanto ele ia para a sessão dele de fisioterapia, não sei se vocês sabem, ele também é sediano, conseguiu ver que o motorista do táxi, do Uber, era sediano e a filha dele também. E o rapaz é formado em educação física, ou seja, não é um motorista de táxi estrito senso, né? Ele tem formação na área de saúde. Nem ele poderia sequer suspeitar que aquele monte de sintoma que ele tinha eram todos relacionados à mesma coisa. O cara era hipermóvel, a filha era hipermóvel, tinha dor crônica, tinha dor articular, tinha a pele macia, tinha a pele extensível, que ele pôde corroborar lá na hora mesmo. Fez o teste de Beiton com ele, o menino pontuou 8 de 9, alguma coisa assim. Era um rapaz, seus 30 e poucos anos. Tem rinite alérgica, tem outros componentes alérgicos fortes. E aí, nessa conversa dentro do Uber, um sediano que é advogado, né? Foi o que ele falou, só faltava a gente ganhar o CRM. Já pôde dar uma série de dicas, encaminhou para os médicos que ele deveria ir para verificar isso, né, e confirmar essas informações, mas diz que o rapaz teve uma epifania, falou, meu Deus, sabe, porque assim, enfim, descobriu. E com certeza esse cara já passou em um monte de lugar, o cara dizendo, não, é porque você é Uber, você fica muito estressado no trânsito, ou qualquer churumela dessa. Entende? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na escolha dos trabalhos. Então, quando a gente começa a ler um trabalho, às vezes ele parece muito interessante, mas a gente tem que lembrar sempre isso. Primeiro, há trabalhos mal feitos, esse eu acho um dos casos, né? Há trabalhos intencionalmente errados, como a gente já viu, que foi o caso da vacina, né? Da vacina MMR, aquele cara publicou lá 30 anos atrás quase o artigo da vacina, dizendo que a vacina causava autismo, porque ele queria lançar uma vacina dele, e queria desacreditar a que se usava, que é a mesma até hoje. Esses dados eram inventados e até hoje tem um monte de pessoas pelo mundo que se recusam a vacinar. O secretário de Saúde do estado da Flórida proibiu a vacinação obrigatória no estado. Está tendo epidemia de hepatite, está tendo epidemia de measles, mumps e rubéola, que saiu o MMR, de rubéola, de catapora, de sarampo nos Estados Unidos, principalmente no estado da Flórida. Por quê? Por causa de um artigo mentiroso. Um artigo mal feito como esse pode fazer, Carol, infelizmente, com que a maioria dos médicos diga não, é estresse e encaminha as pessoas para o psiquiatra. E não por acaso, no grupo de pacientes do qual eu participo, a maioria das pessoas já teve diagnóstico ou de ansiedade, ou de depressão, ou transtorno bipolar, coisas do gênero, antes sequer de saber que tinha Ehlers-Danlos. Portanto, é isso que eu digo, a gente tomar cuidado, porque esse trabalho que a gente faz aqui é a divulgação. Eu acho que é interessante, foi legal trazer isso, para que todo mundo preste atenção, a gente passa por isso o tempo todo, mas que a gente verifique não só a qualidade, algumas coisas a gente não tem como verificar, né, se fizeram certo ou não, mas principalmente qual a conclusão final desse trabalho, né? E o quanto ele vai agregar de conhecimento para esse público que a gente quer atingir. Profissionais de saúde e de outras áreas que atuam com pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e para as pessoas que têm ou que desconfiam ter síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel.
Então, a gente tem que ajudar essa população e ajudar no sentido do esclarecimento, para que as pessoas conheçam as questões, e, no caso dos profissionais, para que eles reconheçam, né, essa síndrome, entendam sobre ela e possam ter uma atuação mais positiva. Então, eu acho que fica aqui de alerta para todos nós, né, com relação a isso, da escolha do trabalho, a gente verificar o quanto isso agrega de positivo, de informação relevante, necessária, que vai ajudar, ou o quanto isso pode gerar, porque é isso, para a Ana Carolina não fez problema, porque ela está bem instruída, para a Marina não fez, mas para um outro médico ele vai pegar esse mesmo trabalho e vai dizer, aí, tá vendo? Eu estou certo. Isso aí não tem nada de síndrome de Ehlers-Danlos, na verdade é só uma doença psicossomática da cabeça da pessoa, então ela tem que tratar-se com psiquiatra e não precisa de mais nenhum outro especialista, porque não é verdade, vocês sabem bem disso. Pronto, prometo que eu calo a minha boca. Esther? Oi, boa noite. Parabéns, Marina, pela apresentação. Gostei muito de ouvir. Minha pergunta é devido no início, eu percebi que foi mais sobre realmente essa parte cognitiva, mas no início, na introdução, citou alguma alteração no corpo amidaloide, se eu não me engano. Ele chega a falar mais sobre isso ou realmente focou mais só nessa parte mesmo e só usou de introdução mesmo? Sim, só citou, tipo assim, que tem essas alterações nas pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, mas não aprofundou, não. Obrigada. Nada. E o que essa alteração na amígdala poderia dar de sintoma neuropsicológico? Ele não aprofundou, ele só citou mesmo que pode existir, que já foi evidenciado, né, que existe algumas alterações em pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, mas assim, ele não aprofundou muito não, mas o que assim, conhecimento meu, né, que eu sei que a amígdala ela é muito importante para questões, né, do cérebro mesmo, né, gerais, assim, da cognição, mas não sei responder algo assim, de fato, que interfere, não. A amígdala, então, vai conseguindo abrir. A amígdala é responsável pelo processamento de emoções, né? Eu acho que a ideia foi, mais uma vez, coloca isso daí no meio, foi até bom de Esther ter perguntado. É mais uma forma de reforçar. Parece que essas pessoas têm alguma alteração. Que alteração é essa? Acho que ele fala alguma coisa sobre crescimento, não tem um negócio assim? Então, de novo, reforçando que a parte emocional da pessoa que tem síndrome de Ehlers-Danlos é alterada em relação ao resto. Então, de novo, reforço tudo que eu estou falando. É mais um indicativo para ele jogar para esse lado. Então, me parece isso, um trabalho que foi feito para mostrar que pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos, elas têm mais ansiedade e depressão, por isso que elas têm esse monte de sintoma e não porque elas realmente têm algum tipo de falha. E reforço, isso para mim é mais grave quando ele aborda essa questão neurológica, que eu acho que foi muito mal abordada, né? Porque o que é constante no indivíduo com Ehlers-Danlos é a dor neuropática, ou seja, ela é gerada por questões de alteração de processamento nervoso. Portanto, tem comprometimento neurológico de algum tipo, certo? Então, esse trabalho ele está querendo mostrar justamente o contrário. E essa questão de falar sobre a amígdala no meio, ainda mais sem dissecar o que isso tem poderia ter de correlação, demonstra mais uma vez isso que eu estou falando, só reforça isso que eu acabei de falar. Você não acha, André? Ixi, acho que a André caiu. Voltou. Eu não caí, gente. Eu só tenho uma dificuldade aqui em mexer na câmera e no áudio desse computador aqui.
quando está nessa rede. Eu acho que ele não deveria ter citado nada, uma vez que ele não trabalha e não faz nenhum teste para comprovar nível neurológico. A única coisa que ele faz é essa questão da cognição. Eu acho que talvez ele poderia ter escrito de uma outra forma. Então, ele poderia, pensando em tudo, eu acho que eu vou mais pela Carol, né? Ele poderia deixar claro que, na verdade, ele não queria desacreditar quando ele fala, mas ele podia deixar claro, por exemplo, que ele acha que o excesso de dor e tudo mais podem levar a você ter uma cognição subjetiva alterada. Não porque isso deve ser um tratamento psiquiátrico ou qualquer coisa assim, mas porque isso pode impactar negativamente o fato de você ter uma dor constante. Então, eu fui por esse lado aí. Tinha mais uma coisa que eu ia falar. Quanto a essa questão da ansiedade, da depressão, então, eu acho que isso até é uma coisa, às vezes, meio previsível, porque a pessoa ela demora tanto tempo, como você mesmo disse, para ser diagnosticada, que eu acho que a ansiedade é uma coisa que pode se instalar no caminho. Não que a sede, como é que eu vou dizer isso? Mas não que a sede ela seja um fator de causa da ansiedade, mas o percurso pelo diagnóstico eu acho que pode levar a desencadear alguns problemas, entendeu? E a dor pode levar você, a dor constante pode levar você a ter uma cognição subjetiva alterada, mas não que isso seja uma coisa para que você seja desacreditado durante uma consulta. Mas é aquela coisa, né? Eu sinto tanta dor, que a minha percepção sobre mim mesma, às vezes, pode se alterar, o que não diminui a minha... Não deve ser diminuído ao longo do percurso pelo diagnóstico, entendeu? Isso tem que levar em conta, tipo assim, a dor está presente, o fato de você ter isso só reforça a necessidade que você tem de ter uma visão mais globalizada sua, né, de todos, e não só de um ponto específico, né, durante todo esse percurso. Eu acho que o artigo tinha que ser melhor estruturado. Eu acho que o número de pessoas tinha que ser maior. Eu acho que a visão dele, talvez, na escrita, podia ter melhorado. E eu acho que a gente não pode afirmar, nem na introdução, nem nos resultados, e nem no diagnóstico, e nem na discussão, coisas que, na verdade, você não fez. Eu sempre bato isso, tá? Em alguns momentos. Tipo assim, você não pode falar sobre isso porque você não perguntou. Você não pode falar sobre isso porque você não fez o teste para aquilo, né? Mas eu acho que ele talvez seja até um bom artigo a ser apresentado para que a gente possa discutir algumas coisas, assim. Astria, eu não consigo ver se tem mais ninguém para perguntar. Não, acho que ninguém levantou a mão. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, gente? Engraçado. Eu quero... mas depois eu pergunto como é que faz isso. Eu joguei aqui no Google amígdala e sede, né? Aí eu botei aqui no bate-papo, você não está vendo. A síndrome de Ehlers-Danlos pode causar manifestações neurológicas e uma das condições frequentemente associadas é a malformação de Chiari, que envolve deslocamento de estruturas cerebrais. A amígdala cerebral, uma estrutura ligada ao processamento das emoções e à ansiedade, não é diretamente afetado pela doença, mas pacientes com CDH frequentemente relatam ansiedade e depressão. Ou seja, a inteligência artificial já está usando, inclusive, esses trabalhos para fazer esse tipo de levantamento, né? Então, acho que vale para uma próxima ver alguma coisa mais recente. Eu só achei um artigo sobre características neurológicas de Ehlers-Danlos com manifestações neurológicas. É uma revisão de uma revista de neurologia iraniana de 2014. Um cara que chama Castori, que a gente já viu muito em trabalhos aqui, é um italiano. Não sei porque ele publicou nessa revista, né? É um holandês e um italiano, publicaram na revista de neurologia iraniana. Tem que sem ser preconceituosa, mas... Não conheço essa revista. Pois é. Não, só uma questão temporal. Mas... É um artigo que tem 11 anos já. Então seria interessante... Então, mas talvez mesmo assim seja interessante dar uma olhada. Isso. E alguma coisa mais, sair alguma coisa mais recente para possa ver. Até porque eu entendo, Andréia, que vocês estão nessa linha, porque vocês têm investigado mais as questões da neurodivergência, né?
Então, a gente, mais um inclusive, motivo para compreender um pouco melhor a neurobiologia associada à SEDH. Porque, como a Ana Carolina mesmo já mostrou muito lindamente lá atrás, numa sessão científica dela, o tecido conjuntivo afetado nas pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel não é só o que está ligado às articulações, parte muscular, etc. Mas também o sistema nervoso é afetado, o tecido conjuntivo desse sistema nervoso é altamente afetado em sua funcionalidade, principalmente, pelas alterações vistas na SEDH, que a gente não sabe exatamente quais são, mas aqui tudo indica alguma coisa lá que envolve a organização do colágeno. A gente não sabe se é na produção, se é na síntese, se é no processamento, mas a gente vê que faz todo sentido, visto, novamente, essas alterações, e sim, nociceptivas, né, de percepção de dor. Mas ainda que seja como se fosse um fio desencapado, é uma alteração funcional importante e que não é só uma questão de estresse e ansiedade que vai fazer com que a pessoa sinta mais dor. Ela efetivamente sente mais dor, né? E é essa coisa que vocês têm que ter bem claro na cabeça. Eu acho que é importante agora dar uma investigada maior para ver quem é que está se debruçando sobre isso. Talvez até perguntar para Ana Carolina onde é que ela viu isso, foi só a questão dela olhar o tecido conjuntivo de sistema nervoso, ou se ela viu alguma coisa dessa associada com a SED. Eu acho que não. Ana Carolina, se ela estiver aqui, ela pode responder para a gente. Em relação a isso que eu falei na minha sessão, era um compilado, na verdade, sobre como que os mastócitos iam afetando diversos sistemas, né? E aí ele citou essa parte do sistema nervoso, mas foi mais assim, geralzão, e aí eu citei na sessão. Mas posso dar uma olhada, ver se acha alguma coisa. Acho ótimo. Aproveita e troca a figurinha depois com Marina aí. Tá certo. Tá mutada, prof. Esse ainda é pior do que o outro. Eu ainda acho que tem muito pouco artigo nessa área, assim, nessas questões neurológicas aí. Eu acho que pode expandir mais, assim, ter mais coisas, mas a gente tem muita dificuldade de encontrar. Tem e ao mesmo tempo não tem nada, né? Alguém mais tem alguma colocação para fazer? Marina apagou a câmera dela. Então, se ninguém tem uma colocação, eu vou finalizar, pode ser? Então, pronto. Eu queria agradecer a Marina pela sessão científica de hoje, muito obrigado. Agradecer a todos aqueles que se dispuseram a questionar e a dar sua opinião sobre o artigo apresentado. Lembrando que essas sessões científicas, elas vão para o nosso YouTube, né? Então, se você gostar de mais ou quiser mais informações sobre a SEDH, siga-nos nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, né? E nas demais redes aqui apresentadas, e que tem o endereço aqui abaixo, né? E meu muito obrigado a todos.